Glória a Deus, aleluia. Há um Deus todo-poderoso. Nós estamos aí falando, né? A diferença entre permanecer e se estabelecer. E eu coloquei como tema hoje, permanecer para se estabelecer. Aprender a entender que o tempo que nós gastamos, ele pode ser um tempo perdido ou um tempo de qualidade. Um tempo onde nós tiramos proveito de tudo isso e recebemos sempre o melhor. Quando falamos sobre estabelecer, estamos falando sobre ser lembrado por aquilo que realizamos, né? Quando eu me estabeleço, todo mundo reconhece em mim o que eu fiz. Vamos dar um exemplo, de repente, alguém que fala, um médico. Quando alguém falar para você, eu estou com uma dor em tal lugar, tal, se você conhece um médico que está estabelecido, que é bom, você fala, olha, vai lá no doutor fulano, que ele é muito bom. Você dá um nome, você dá um endereço, você conta algum fato que aconteceu, alguma coisa que foi boa, e ele acaba sendo estabelecido. Ele não é estabelecido por causa simplesmente da faculdade, nem é estabelecido por causa da roupa branca, nem é estabelecido porque tem um consultório, mas por aquilo que ele realizou. Diga, realizou. Você precisa se estabelecer, mas você vai se estabelecer por aquilo que você realiza, por aquilo que você participa, por aquilo que você tem feito. Por isso, quando queremos falar sobre alguém que se estabeleceu, imediatamente lembramos dos seus atos, daquilo que ele faz, né? Se você falar de um bom lugar de compras, você já fala do produto que aquele lugar tem. Se você falar de um médico, como eu disse, você vai falar do que ele realiza. Se você falar de carro, você vai falar de economia, ou de conforto, ou de alguma outra coisa que estabelece. E nós precisamos abrir o nosso coração para entender, né, que os nossos atos, eles dirigem ou determinam muitas coisas. É o que aproveitando a deixa do pastor Marcelo, foi o que ele falou. Fé todo mundo tem, mas a fé sem obras é morta. Ela não tem validade. Como eu posso dizer que eu acredito se eu não faço? Como eu posso dizer que eu acredito em Deus se eu não me entrego a Deus? Se eu não permito que Deus faça aquilo que é necessário, ou não me apresento com aquilo que Ele me entregou? Se falar para você que Judas permaneceu com Jesus, mas não se estabeleceu com Jesus. Nos 3 anos que Jesus esteve aí no seu ministério, tinham 12 apóstolos, e um dos 12 era Judas. Os outros 11, eles estavam lá e também permaneceram, só que eles permaneceram e se estabeleceram, mas Judas acabou perdendo essa visão. E quantos dizem ser cristãos, têm permanecido dentro das igrejas, ouvindo ministrações, participando dos louvores, recebido a oração, mas não se estabelecem em Cristo? Mas por quê? Porque não adianta eu apenas permanecer, eu preciso dar o próximo passo, eu preciso assumir o que o ensinamento me declara. Por isso que nós precisamos nos preparar, precisamos exercer, precisamos ouvir, aprender e colocar em prática. Caso contrário, não vai acontecer, né? Quantos a gente vê falando, participando, na semana seguinte eles estão com o mesmo problema? Por que as pessoas têm o mesmo problema depois de ter sido abençoado numa semana, na outra semana tem o mesmo problema? Exatamente, né? Por falta de colocar em prática. Porque quando você começa, vamos dizer, curar uma pessoa, eu oro lá, o Espírito Santo vem, cura aquela pessoa, e eu nunca mais faço isso, fico 6 meses sem fazer isso. Quando outra pessoa fica enferma, a primeira coisa que eu faço por ela é dar um Doril, é dar um medicamento qualquer, porque aquilo não está aflorado em mim, não me envolve, não me faz ser, vamos dizer assim, algo costumeiro. Eu não sei se vocês repararam, eu trabalhei perto de uma central de corpo de bombeiros, né? E de repente, quando eu ia chegando no trabalho de manhã, 6 horas, 7 horas da manhã, vários deles estavam correndo na rua, e eles estavam lá de shorts, de tênis,
uma camiseta, e corriam e ficavam lá correndo mais de 1 hora sem parar, correndo. E aí você fala assim, o que eles estavam fazendo? Todo dia. O exercício é o treinamento para quê? Quando eles precisarem ter fôlego, eles têm que estar preparados. Tinha um tubo lá, um negócio muito alto, nem sei quantos metros tinha, mas era, sei lá, uns 2 postes de altura, pelo menos, um pouco mais. E eu fiquei olhando e falei, nossa, para que eles precisam de uma caixa d'água daquelas? Mas como a gente ficava ali perto, um dia eu acabei conversando com um dos sargentos lá, e ele falou para mim, aquilo lá não é caixa d'água, aquilo lá é treinamento de mergulho. Nós temos que descer naquele tanque lá de cima, né, por dentro até embaixo, e subir. Então, quando é novato, a gente deixa ele subir e descer com o tanque, mas depois que ele se torna mais experiente, a gente desce o tanque até lá embaixo com a corda, deixa lá no fundo, e ele tem que descer até lá no escuro e achar o tanque, e colocar o tanque para respirar naquele tubo, né, todo. Eu falei, uau. Ele falou, porque nós nunca sabemos como vai ser numa represa, num lago, em algum lugar. Se não vai dar para você ficar colocando luzinha, dá para você acender. Então nós temos que não só permanecer no corpo de bombeiro, nós temos que nos estabelecer todo dia pronto para qualquer coisa. Agora você que é crente, você tem que estar pronto para quê todo dia? Se nós somos cristãos, nós sabemos que nós somos pais, talvez mãe, talvez patrão, talvez empregado, talvez uma opção de coisa, mas tudo isso um dia acaba, e a única coisa que não acaba é o que? Deus. Ele era, Ele é e Ele sempre o será. A vida com Ele é eterna. Então eu preciso estar muito preparado para todo dia, toda hora, sempre estar pronto para encontrar com Ele. Sempre pronto. Apóstolo, eu não quero morrer. Também não, mas e aí? Você tem o controle? Ninguém tem o controle. Então a primeira coisa a aprender é estar pronto. E quando eu estou pronto para andar com Ele, eu estou pronto para viver os milagres que Ele tem. Eu estou pronto para orar e curar pessoas, eu estou pronto para liberar bênçãos, eu estou pronto para ajudar, para orientar. Vocês viram agora há pouco, pessoas foram curadas, estiveram aqui na frente e receberam a porção dobrada. Pessoas tinham algumas outras coisas, foram recebendo. Você tem que estar, o quê? Pronto. Se você chegar aqui simplesmente passeando, então você vai receber, provavelmente não vai levar a benção com você, porque vai esquecer em cima da cadeira, vai deixar lá na lanchonete, vai largar. Por quê? Porque você não tem o hábito. Mas aquele que está ligado em Deus, quando vem uma palavra profética lançada para ele, ele já ouve a palavra, absorve a palavra e vive a palavra. Ele fala, Deus falou que hoje a minha área financeira foi mudada. Ele sai daqui acreditando, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas a minha área financeira foi mudada. Amanhã é outro dia, começa uma nova vida, um novo estabelecimento, e o nome dele vai ser glorificado. Eu tenho que me preparar para isso. A escolha de se estabelecer com Jesus é sua, diga, é minha. Ninguém se estabelece por ninguém. Por isso que ele fala que a salvação é problema seu. Se a mãe ora intercedendo, o marido talvez receba a intercessão da esposa e vice-versa, mas a escolha da salvação é pessoal, intransferível, é você e Deus. E é isso que precisa entrar no nosso coração. Judas era um apóstolo como os outros 11. Ele andava com Jesus, comia com Jesus, viu de perto os milagres que Jesus fazia. Ele viu tudo, acompanhou tudo, e ele estava lá. Mas quando chega a sua vez de realizar e se estabelecer no que aprendeu, Judas faz exatamente o contrário. Ao invés de ele se unir a Jesus, ele se distancia de Jesus. Ele tinha algo com ele que precisava ser tratado, que ao invés de ele tratar, ele
aperfeiçoou, ele se estabeleceu no caminho errado, na direção errada. A Bíblia fala que quando Jesus recebeu aquela mulher que pegou lá o vaso de alabastro, quebrou e derramou sobre o cabelo de Jesus, sobre os pés de Jesus, e fez aquilo tudo, que Judas ficou muito bravo. Ele ficou invocado com a situação, dizendo assim: valia muito, poderia ter sido dado aos pobres. Mas a própria Bíblia declara que ele não estava preocupado com os pobres, mas pensava assim porque era ladrão. Então o comportamento dele já não era certo, mas ao invés dele mudar, dele permanecer mudando, ele permaneceu errando, e por isso se estabeleceu como alguém que foi até lá, falou com os fariseus e vendeu o local que Jesus estava por 30 moedas. Depois ele vê que a coisa deu errado, que não era bom o que ele fez, ele fica chateado, volta lá, quer devolver as moedas, desfazer o negócio. Eles não aceitam, ele se enforca e morre. Ali não era o lugar dele se enforcar para morrer, era dele se arrepender e ir atrás de Jesus para pedir o quê? O perdão. Só isso era o suficiente para ele ter mudado a história dele, mas ele perdeu a referência. Judas, quando estava com Jesus, ele aprendeu tudo o que Jesus fazia, como todos os outros discípulos, os outros apóstolos, mas ao invés de Judas curar, ele não curou nenhuma pessoa. A Bíblia não fala dele curar ninguém. Ele não libertou ninguém das trevas, ele não foi lá e libertou alguém, restaurou alguém, e ele entra no processo de crescimento errado, como eu falei, pelo dinheiro e não pelo amor, não olhando para Jesus como Senhor, ou como aquele que estava lá para fazer alguma coisa nova. Então nós podemos dizer que Judas permaneceu e até se estabeleceu, mas se estabeleceu da forma errada, fora do propósito de Jesus. Agora eu pergunto, e você? Você viu que tem 3 crentes aqui, tem 3 crentes aí. Nós precisamos entender que esse chamado é para nós mudarmos a nossa história. Nós permanecemos na aliança da paz, nós permanecemos diante da palavra de Deus, nós permanecemos diante dos louvores, mas nós precisamos estabelecer a nossa vida em Cristo, nós precisamos estar prontos. Um versículo que bate muito forte na minha cabeça: onde houver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Ele está dizendo assim: se tivesse aqui só 3 ou 2, e estivesse clamando, o Senhor já estaria presente. Dá uma olhada em volta, quanta gente tem aí. Se 2 já movem o coração de Deus, imagina todo este povo clamando e buscando a presença do Senhor. Imagina todo esse povo se estabelecendo na presença do Senhor. Quantas respostas nós teríamos, quantas manifestações, quantos milagres, quantas realizações aconteceriam se todos nós estivéssemos dispostos a orar um pelos outros. Será que nós estamos? Aleluia. Ele se tornou um traidor. É lógico que Deus, que é poderoso no estabelecer, logo orientou os apóstolos, e Judas sai e entra Matias, e ele continuou com os 12, e o propósito está estabelecido para ir além, para chegar aonde fosse necessário. Quando você entende qual é o seu chamado, você se prepara para o processo. Diga: quando eu entendo qual é o meu chamado, eu me preparo para o processo. Você sabe qual é o seu chamado? Quem é o Deus da sua vida? Eu acho que você se recorda quando Jesus estava com eles e falou: olha, eu vou subir, agora vocês vão ficar aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele fala mais: peçam ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador. Jesus, ele sabia o que ele ia fazer, e quando vem o outro Consolador, vem para nos firmar, para colocar você na posição de ser testemunha de Jesus. Mas ele não manda você ser testemunha e se virar sozinho.
O Espírito Santo vem para te consolar, para te apoiar, para estar com você até a consumação dos séculos. Ele diz assim: até o fim vou estar com você. E mais, ele fala assim: para que você não fique frágil, eu vou te dar ferramentas, e essas ferramentas chamam-se dons. Você lembra disso? 9 dons. Quantos dons você tem? Tinha 9, ele falou que tem 9, está lá, 1 Coríntios lá, está falando de 9 dons, e aqueles dons, ele dá para a gente, para aquilo que for útil, né? Versículo 8 fala, para aquilo que for útil, e aí de repente você fala assim, para que ser útil o quê? Se alguém está enfermo, ele precisa o quê? Cura. Então, o dom da cura é útil para quem precisa de cura. E aí nós vamos, revelação, e aí nós vamos, a profecia, e aí nós vamos, amados, está na sua mão, uma caixa de ferramentas tremenda, para que você possa ser usado. Aos apóstolos, eles entenderam essa manifestação, eles entenderam, e aí a gente começa a olhar aqui e ver Pedro, né? Quando você se prepara para o processo, você se fortalece, e assim se estabelece debaixo do ensinamento, e alcança a realização com certeza. Então, a gente fala do apóstolo Pedro, a gente começa a pensar, ele era um pescador, inculto, estudo zero, e ele era muito intempestivo, sanguíneo. As respostas dele, você pode ver na Bíblia, que sempre são ásperas, são pesadas, e a gente olhando para ele, talvez eu e você, a gente diria assim, se tem alguém que eu não quero para ser meu colega de trabalho, é ele, né? Você já pensou? Se fosse, imagina que fosse seu marido, que fosse seu colega de trabalho lá na empresa, ou que fosse o seu pai, ou que fosse seu filho, ou que fosse seu irmão, um cara que não leva desaforo para casa, como dizem. Você fala assim, nem brinca, eu não quero ele. Sabe o que Jesus fez? Falou, é esse que eu quero, estou querendo. E aí a gente percebe, quando você entende o chamado, você se prepara para o processo. Lucas 5 versículo 1, aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai a vossa rede para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal para os companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Olha a mudança. Ele estava lá, lavando a rede, desanimado, chateado, e de repente Jesus pega o barco dele emprestado, para poder falar com o povo que estava na margem. Termina, ele lava a rede, termina, a noite inteira eles foram pescar, não pescaram nada. E agora Jesus fala para ele, pega o teu barco novamente, entra lá, joga a tua rede, e ele fala, olha, só vou fazer porque o Senhor está falando, né? Bem claro. E ele vai e lança. Quando ele lança a rede, saem tantos peixes que quase rasga a rede, e ele pede ajuda para outro barco, carrega os 2 barcos e voltam. Quando ele volta, ele reconhece que Jesus não era uma pessoa qualquer. Ele já olha para Jesus como pelo menos um profeta, alguém que vem da parte de Deus. E ele faz uma coisa muito importante, prostrou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem
pecador. Ele acaba de confessar o seu pecado, ou declarar que é pecador. A Bíblia diz que se nós quisermos ser salvos, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e nos entregarmos ou pedirmos a proteção de Jesus. Pedro não conhecia toda essa retórica, mas era exatamente o que ele estava fazendo. Ele foi lá e disse: sou pecador, ausenta de mim que eu não mereço. Ele sem conhecer toda aquela, vamos dizer, toda aquela linguagem, né, espiritual, ele estava realizando. E aí Jesus já olha para ele e fala: esse é o sujeito que eu preciso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É ele, é nele que eu vou operar. Naquele momento, se a gente olha para isso, a gente vê um homem que estava triste, chateado porque não tinha pescado. O que ele queria? Ele há muitos anos era pescador, ele permanecia como pescador. Ele queria peixes, ele queria pescar. Mas agora que ele pesca, e ele volta debaixo da palavra, ele volta debaixo da orientação de Jesus, muda tudo. Olha o que fala no versículo 11: elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Agora muda. Eles estavam permanecendo como pescadores, mas agora que eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, eles não querem mais ser pescadores, eles querem andar com Jesus. Agora eles buscam uma mudança, agora eles querem permanecer como discípulos de Jesus. Por isso, quando Jesus fala para eles assim: de agora em diante serás pescador de homens, eles não pensaram duas vezes, já deixaram o barco, já deixaram a rede, já deixaram os peixes. Deve ter falado para a família: ó, pega aí porque estou indo, eu vou ficar agora com Jesus, eu vou permanecer agora com Jesus, eu vou agora procurar me estabelecer junto com aquele que pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. Eu vou embora com Jesus. O que aqueles homens queriam mudou. Eles queriam ser bem-sucedidos na pesca, não mais. Agora eles queriam ser usados, eles queriam ter intimidade. Imagina se de repente vem aqui o seu pastor e fala para você assim: a partir de hoje vou fazer de você pescador de homens. Será? Será que esse glória a Deus é de verdade? Amados, nós temos, você sabe que ele saiu com Jesus e ele andou com 3 anos com Jesus. Nós temos muitas coisas para fazer, nós temos muitas vidas para salvar, nós temos muitas vezes motivos para glorificar o nome de Jesus na vida de pessoas. Então, você que disse glória a Deus, enche o seu pulmão mesmo de alegria, de coração, chama a presença de Deus e diga: Senhor, a partir de hoje eu vou ajudar o meu líder. Ou se tem líder de célula, chegue perto dele. Se tem um pastor perto de você, chegue perto dele e diga para ele: eu quero trabalhar na obra do Senhor, eu quero estar próximo, eu quero andar junto, porque Deus vai fazer coisas tremendas através da sua vida. Isso muda. Era tempo de transformar o permanecer do mundo no estabelecer de Deus. Esse tempo também é seu. Pegar todo o conhecimento do mundo e estabelecer no conhecimento de Deus. Muda muito a nossa vida, é muito bom. Foram 3 anos permanecendo no treinamento e desenvolvimento para esta transformação até o estabelecimento. Eles andaram 3 anos com Jesus, os discípulos. E nesse tempo de permanência com Jesus, eles fizeram muitas coisas, eles viram muitas coisas. Teve dias que foram ótimos, sim. Dias que foram mais ou menos, também. Dias que não foram nada bons, também. Teve de tudo. Porque quando você se expõe, anda na vida, você encontra um pouco de cada coisa. Você encontra amigos, mas você encontra também inimigos. Você encontra pessoas que falam bem de você, mas vai encontrar pessoas que vão colocar defeito em você. Enquanto você está, vamos dizer assim, como amiguinho, está legal. Mas o dia que você virar líder espiritual e disser um não, aí a coisa complica. Porque muita gente gostaria que o evangelho fosse todo sim, 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 sim.
Aí eu errei, não tem problema. Aí eu bebi, está tudo certo. Aí eu menti, está ok. Eu me prostituí, não tem problema. O amor de Deus é grande e Ele te perdoa de tudo, continua. Mas aí você, depois que aprende a palavra, você fala, não, você não deve permanecer no erro, você deve se estabelecer na verdade de Cristo. E aí muda a história, aí os amigos começam a não gostar, as pessoas começam a reclamar, as pessoas começam a não entender por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo, porque nós não queremos ser igual ao mundo. Se for para ser igual ao mundo, permaneça no mundo. Você quer ser a imagem e semelhança de Deus, você quer ter as características de Deus na sua vida, você quer refletir a imagem de Jesus. Por isso que nossa base é Jesus Cristo. Tem que estar em mim o amor que está nele, e o amor que está nele perdoa, liberta, cura, restaura, transforma. E agora? Dá para perdoar aquela pessoa que ficou te provocando? Dá para amar alguém que não te ama? Porque amar quem ama a gente é fácil demais, ajudar quem ajuda a gente é fácil demais, mas dá para ajudar quem não ajuda a gente? Para aquela pessoa tentando fazer mal para você e você continuar orando por ele para que ele seja abençoado? É essa mudança que Jesus quer que entre. E quando ele pegou Pedro, ele tinha que mostrar para Pedro algo melhor, porque Pedro era assim, bateu, levou, entendeu? Chegou junto, vai ter resposta, não tem conversa. E aí ele falou, eu preciso mudar o coração dele. Enquanto Pedro permaneceu com Jesus, ele aprendeu muito, foi tratado. Então começa assim, ele ensinou a amar as pessoas ao ponto de curá-las. Jesus curou a sogra de Pedro, não dê risada, ele curou a sogra de Pedro. Foi lá, a mulher estava com uma febre tremenda, Jesus foi lá, orou e curou, fora as outras pessoas. Então Jesus começa a mostrar para Pedro que os de perto e os de longe, quando nós encontramos seres humanos, nós não olhamos para eles como se eles fossem alguma coisa estranha, nós olhamos para eles como eles sendo filhos de Deus. Mesmo que estejam fazendo coisa errada, a gente continua dando um voto de confiança. É óbvio que você não precisa entrar na jaula do leão, né? O leão te morde. Então eu posso de longe interceder, eu posso de longe ajudar. O nosso pessoal foi até o CDP, né? Ajudar lá, distribuir coisas, dar abraço, orar pelos familiares e tal. Mas eles foram lá e fizeram a parte deles e vieram embora. Eles não vão entrar, né, em lugares que não podem entrar, não vão mexer com coisas que não podem mexer. Faz uma gentileza, já que você está indo, leva esses papelotezinhos de cocaína. Puxa vida, dá para você fazer esse favor? Você faria? Não, nós não entramos nesse tipo de situação. Nós oramos, nós abençoamos, nós damos água, alimento, apoio, mas não mexemos com nada que é errado. E esse é o lado do amor de Cristo. Jesus amou as pessoas, mas você nunca viu Jesus falar assim, que ele conheceu a prostituta e foi lá com a prostituta. Não, ele foi lá e orou e libertou ela. Ele foi lá e orou e libertou Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que disseram que estava fazendo uma opção de coisa errada. Então a nossa parte é ser a imagem e semelhança de Deus, é ser um reflexo de Cristo na terra. Se olharem para você, tem que enxergar quem? Jesus. Tem gente que pensa que tem que enxergar o artista da televisão, então ele pinta de azul o cabelo, ele bota isso, faz aquilo, mas na verdade nós que somos cristãos temos que ser a imagem de Cristo na terra. Quem olhar para você vai achar que está falando com Jesus, pelos seus comportamentos, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo respeito que você tem. Não, mas eu vou falar que o cara vai para o inferno, ele vai ficar super chateado, pode até brigar comigo. Você não vai falar que ele vai para o inferno, você só vai dizer que para entrar no céu exige-se algumas coisas. Se ele vai entrar no céu ou não é problema dele, você vai contar para ele que exige-se alguns comportamentos, né? Eu brinco que eu falo assim, que tem o pessoal que fica pregando, né? Uma vez salvo, sempre salvo. É os analfabetos espirituais. O analfabeto espiritual, ele pensa assim, se fosse assim, excelente, era só a gente ir aí nas
CDP, nos lugares, fazer o pessoal aceitar Jesus. Aceitou Jesus, aceitou, pode continuar a sua vida tranquilo. Se voltar para as drogas, se voltar para o roubo, se voltar para tudo, perdeu o valor Jesus? O céu não tem mais portaria, como dizem, qualquer um entra, qualquer um sai? Não, nós temos que ter a valorização da presença de Deus. Por isso, essa retórica, uma vez salvo, sempre salvo, é pessoas analfabetas espirituais, é o evangelho da facilidade. Sabe o evangelho da facilidade? Fica tranquilo, não tem problema, apenas seja bonzinho. A Bíblia não diz que os bonzinhos entrarão no reino dos céus, não diz. Diz que aqueles que se arrependeram de seus pecados, aqueles que se mantiverem, tiverem posicionamento tal, esses entrarão. Então tem alguma coisa errada aí. Então a gente nunca tem que ser pesado com as pessoas, mas você tem que dizer que existe sim o valor do céu, que Jesus não veio até a terra pagar o preço da cruz simplesmente para satisfazer, eu tinha que contar uma historinha bacana, eu tinha que pagar um preço lá atrás. Não. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Ele falou: filhinhos, não pecais, mas se pecares, tendes um advogado. Advogado é aquele que entra na causa para trazer justiça, né? O advogado é chamado para trazer justiça, e a justiça que Jesus traz é o perdão dos pecados quando há arrependimento. A Bíblia diz: sem arrependimento não há remissão de pecados. Então nós precisamos ficar muito ligados. Nós estamos vivendo uma época das facilidades, do evangelho, como é que fala? Nutella, do evangelho do pessoal que gosta das coisas tranquilas e fáceis, e com isso tem um monte de gente sendo treinado para ir para o inferno, dentro da igreja, mas enganado, dentro das escolas, das faculdades aí, teológicas, enganados. E nós precisamos começar a trazer de volta a verdade. A Bíblia diz isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é um carinho, um docinho de coco, é a verdade. Nós precisamos pegar, sabe, eu estou olhando cada dia mais e vendo como o povo está dentro da igreja perdendo a visão e a determinação daquilo que Deus preparou para ele. Não porque eles não querem, porque os ensinamentos estão ficando fajutos, estão ficando fracos, e as pessoas estão perdendo a referência. Cuidado. Ensinou ele a ter humildade. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Lembra daquela passagem? Que Jesus vai lá, coloca os 12 e vai lavar os pés dele, e até Pedro fala o que para ele? Não, Senhor, não, meus pés não. Ele falou: Pedro, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. O que Pedro falou? Então a cabeça também e tal. Ele falou: não, Pedro, quem está limpo não precisa ser lavado. Ele queria dizer o quê? Primeiro, seja humilde. Segundo, cuidado com a contaminação do mundo. Terra, pé, pó. O que mais pega da pessoa é o pó da terra, naquela época principalmente. Então ele lavava os pés como se fosse uma purificação e ao mesmo tempo, né, uma honra para aquela pessoa, deixando ele purificado. Então, quando a gente olha para isso, o Senhor ensina ele a ter humildade, estar pronto, que seguir a Jesus sempre trará recompensa. Lucas 18, 28, e ele lhes diz: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Então ele está dizendo: eu vou abençoar você muito mais aqui na terra, e também te dou o direito da vida eterna. Então ele aprende que há uma recompensa. Depois Jesus ensina mais: seguir a Jesus sempre trará proteção. Lucas 22, 31 fala assim: disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele está dizendo: eu estou te protegendo, eu estou te guardando, não deixei que Satanás tocasse em você. Mas veja bem,
Você no futuro vai ser um exemplo para os seus irmãos, para os outros que vierem. Se Jesus está te protegendo, não é só porque você é bonitinho, é porque Ele espera que você seja um exemplo para as outras pessoas que forem se converter. Cada um de nós tem uma responsabilidade mínima de pelo menos uma pessoa. Alguém tem que se converter através de nós e ser liberto, né, modo de falar, de acompanhado, através de nós. É o que ele diz aqui, tá? Confirma teus irmãos, ou seja, começa a ensinar quem está perto de você. Então, peraí, ele dá a proteção, ele dá a palavra de vida eterna. João 6,67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, eles começaram a pegar pesado. Jesus estava pegando pesado, e aí alguém disse lá: Senhor, é impossível a gente conseguir vencer essa situação. E aí ele fala para eles, para os discípulos dele: vocês querem ir embora junto com os outros? Se quiser, pode se retirar. Por isso que eu falo, o evangelho de Jesus não era mamão com mel, não era Nutella, era de confronto. Você quer viver com Deus ou você quer viver no mundo? Escolha um dos dois. Era isso que Jesus estava falando para eles. E de repente, o que eles falam? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos que ter isso no nosso coração. Ele aprendeu isso. Peraí, não é de qualquer jeito. Jesus ensina que o verdadeiro amor é salvação. Quando você ama, você salva. Quando você ama, você liberta. Quando você ama, você faz o que Jesus faria. João 21,14 ou 15, vai. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu: sim, Senhor. Qual era a expectativa que ele tinha, né? Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Talvez ele pensasse assim: que legal, puxa vida, Pedro, era isso mesmo que eu esperava. Sabe o que ele fala para Pedro? Apacenta meus cordeiros, ou minhas ovelhas. Aí Pedro para e fala: puxa vida, eu pensei que ele ia me dar um tapinha nas costas, sei lá, alguma coisa. Aí ele pergunta de novo. Ele vai de novo e pergunta: Pedro, tu me amas? E ele vai novamente: tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus vai pela terceira vez, e novamente ele fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Alguém ama Jesus aqui? Então apacenta as ovelhas de Jesus. Ele fala 3 vezes para que não haja erro. Se você me ama, não adianta: Jesus, tu é lindo, maravilhoso, gatíssimo, olha Jesus, como o Senhor é fantástico. Jesus, ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Se me ama, cuida das minhas ovelhas. Se você me ama, faz a tua parte. E agora, alguém ama Jesus? Então eu quero saber se no próximo domingo você vai trazer uma ovelha com você. Eu vou saber se você ama mesmo ou se é só... Eu vou ver. Porque se você amar, você vai chamar o vizinho, o primo, o tio, o parente, o homem que está no ponto de ônibus. Não importa. Nós tínhamos uma época aqui, uns cafés da manhã, umas coisas que a gente fazia, e que a gente combinava: tem que trazer convidado, tem que trazer convidado. E um dia o pastor Sandro foi lá no ponto de ônibus buscar, né, o pessoal que estava no ponto de ônibus, que veio Moisés, foi lá buscar. E aí falou: onde você achou eles? Tá, esses caras estavam no ponto de ônibus ali. Amado, e eles vieram, e acabou aceitando Jesus e tal, e aí? Sabe o que acontece? Se você amar Jesus mesmo, você não vê impedimento, você não vê barreira, você se posiciona. Jesus estava dizendo isso para Pedro, exatamente para mostrar para ele: Pedro, eu não quero presentinho, eu não quero que você me chame de lindão, eu não quero que você diga que é bonzinho,
eu quero que você apacente as minhas ovelhas, eu vou ficar feliz com você. E aí Pedro foi indo e falou: mas Senhor, tu sabes de tudo. E Jesus falou: eu sei de tudo, mas você apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, não muda. Deus conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, mas Ele quer que você apacente as ovelhas dele. Mas Deus sabe que eu não sou o cara mais rico, nem o mais pobre, nem o mais bonito, nem o mais feio, né? Tudo isso, mas Ele quer que você apacente as ovelhas dele. Grava isso no seu coração. Se você quer agradar Jesus, esteja disposto a falar de Jesus para as pessoas, a trazer as pessoas da igreja, sabe, a convidar. Apóstolo, eu convidei, mas ele não quis vir. Tudo bem, irmão. Diz que Jesus veio para todos, mas alguns o receberam. Não é todo mundo que vai vir, mas o seu galardão não vai estar naquele porque aquele veio. O seu galardão vai estar todas as vezes que você for apacentar as ovelhas, que você for chamar, que você for falar do ministério, falar do amor de Cristo, falar do que está acontecendo. Toda vez que você der a possibilidade para alguém de se converter, ele se convertendo ou não, Deus já está olhando para você com olhos de amor, com olhos de misericórdia, porque Ele olha o teu esforço, Ele olha a tua vontade, a tua garra, a tua determinação. Então não se preocupe se Ele vem ou não, faça a sua parte. Eu sei que nós estamos aí numa época que passou a pandemia e criou um povo aí fora preguiçoso, extremamente preguiçoso. Nunca vi um povo ficar tão preguiçoso. Não é isso aqui não, todas as igrejas estão assim. Aí mas eu assisti de casa. Tem gente que manda fotografia para a gente, para mostrar que está vendo a gente, ele manda fotografia. Amado, eu queria falar para eles: apacenta minhas ovelhas, entendeu? Não existe essa parada, nós não paramos, nós estamos ativos, nós queremos mais, nós queremos proximidade. O ser humano precisa de intimidade. Não dá para mim chegar no céu, dá para você mandar uma fotografia do céu para cá? Intimidade, proximidade. As ministrações, o melhor tratamento e treinamento que Jesus podia dar foi o quê? 3 anos andando junto com os 12, de manhã junto, de tarde junto, de noite junto, dormindo próximo, comida junto. E com isso o que aconteceu? Todos eles aprenderam como Jesus se comportava, porque não é aquela história: hoje eu estou tão legal, mas amanhã eu não estou legal, depois eu estou, depois eu não estou com dinheiro, estou sem dinheiro. Quer dizer, se eu ficar só quando você está top, eu vou achar que tudo é bonitinho e tal, mas vai ter dias que não é bonitinho. Vai ter dias que vão te provocar, vai ter dias que vão te entristecer, vai ter dias que vão, mas isso não muda a tua intimidade com Deus. Você entende? Não muda. Por isso que eu estou contando para você os procedimentos, para você entender que Pedro foi passando, foi ficando, foi ouvindo, foi para quê? Para aprender, para conviver, para sentir, para que aquilo passasse a fazer parte da vida dele. Quando a gente fica perto de uma pessoa, você reparou quando a pessoa é casada há muitos anos, os dois começam a ficar muito parecidos nos comportamentos? Vai adaptando, de tanto andar junto, dorme junto, acorda junto, come junto, bababá. De repente começam a sabe, os estilos. Às vezes a pessoa nem gostava de alguma coisa, passa a gostar, né? Eu cometi alguns erros na minha vida com a bispa. Ela não comia camarão de jeito nenhum. Eu fui ensinar, irmão, uma droga. Eu chegava assim: eu vou comprar uma porção de camarão. Quando eu namorava com ela, ela falava assim: ai que nojo, não quero. Eu falava: vai que tudo bem. Eu comia sozinho, ela comia a batatinha frita dela, ficava tudo bem. Um dia eu cismei, comprei um camarão maior, tirei a casca e falei para ela: experimenta, se você não gostar eu como. Ela comeu, pronto. Daí em diante, meu irmão. Então tem coisas que a gente erra e faz ficar parecido quando não era para ficar parecido, né? Podia ficar separado, mas eu estou brincando. Mas de repente você fala assim: peraí, o permanecer foi um treinamento para que Pedro pudesse se estabelecer. Fala, o treinamento no permanecer com Jesus foi para que Pedro pudesse se estabelecer. Porque você lembra, chegou um dia que Jesus partiu. Ele foi crucificado, ao 3º dia ressuscitou, ficou mais alguns dias com eles lá, e depois subiu ao céu. Naquele momento, agora aqueles 12, eles tinham que ser
a extensão de Jesus. Eles tinham que ser como Jesus, né? Fazer as coisas que Jesus fazia, para continuar a prosperar e multiplicar. Mas só dava para fazer isso se eles estivessem estabelecidos. E agora que a gente vai ver coisas que aconteceram, né? Quando Pedro é estabelecido, Jesus confia a ele coisas maiores. Logo no livro de Atos, no capítulo 2, você vê isso, Pedro sendo usado em maravilhas. Ele vai lá, junta todo mundo, começa a pregar, e de repente as pessoas começam a falar em línguas estranhas. E aí tem gente que fala assim: eles estão bêbados. Aí ele fala: não, queridos, varões, irmãos, essa hora da manhã eles podiam estar bêbados, não estão bêbados, tal. E ele vai explicando para eles. Ele fala aqui, 2,37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eles viram algo fantástico. O que está acontecendo? Ele começou a falar de Jesus e contar tudo, e aqueles judeus estavam lá falando: e aí, o que a gente faz agora? Qual é a nossa parte? E Pedro fala: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele agora está falando com autoridade. Ele agora está falando como quem está estabelecido. Ele não estava falando assim: ó, fica tranquilo, vamos falar de Jesus, quem sabe. Não. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Esse aqui é aquele batismo nas águas. E ele fala: e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, na água e no fogo. Você vai ser batizado nos dois. No 41 ele fala: de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. A primeira ministração, a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas recebem a Jesus, se batizam, já estão lá, uma pregação, não houve nenhum grande tempo para ele, já começa. Aí você fala assim: olha que coisa linda, já o pessoal falando em línguas, o pessoal batizado, o pessoal se arrependeu dos pecados, já começa a mover, né? As maravilhas de Deus começam a acontecer. E em seguida, pouco tempo depois, ele está lá, Pedro e João, eles sobem a escadaria lá da porta do templo chamado Formosa, e quando eles estão subindo, eles deparam com uma pessoa lá que era coxo, pedindo esmola. E aí a pessoa que estava pedindo esmola vê os dois e falou: opa, chance, dá uma esmola. E eles falaram: olha bem para nós não temos ouro nem, mas o que nós temos nós te damos, em nome de, levanta aí, pega na mão do sujeito e já bota ele de pé. Você já imaginou alguém que há muitos anos não se mexia, como estavam aqueles ossos, como estavam, a musculatura já não tinha mais musculatura, estava totalmente, né, acabado, e ele só pega pela mão e puxa, e ele se coloca em pé, e os ossos já se põem na posição, e a musculatura já se firma, e ele sai andando e glorificando a Deus. Aí ele entra no templo com eles, com os apóstolos, e glorificando, e aí começa aquelas perguntas: quem curou, como curou, o que aconteceu, o que não aconteceu. Final, 5.000 pessoas recebem a Jesus. 2 ministrações, 8.000 pessoas recebem a Jesus, num lugar que o povoado era pequeno. Mas aí você começa a perceber que quando ele se estabelece, ele começa a gerar agora toda uma manifestação. Fala para a pessoa do lado: quando você se estabelece, o poder de Deus se manifesta. Por isso nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos entender que permanecer é o tempo do preparo, para nós entendermos o que está acontecendo e nos estabelecermos. Você está dentro da igreja permanecendo, mas a grande verdade é que você está aqui para se estabelecer, fincar uma coluna, ser uma estaca, ser conhecido como alguém que é de Cristo e tem poder para realizar. Entende? Não é
simplesmente, eu vou para a igreja, eu vou na igreja, eu vou assistir lá pela YouTube, não sei o que, vou só assistir. Não, você precisa comer desse maná, você precisa se estabelecer, você precisa fazer como Pedro, andar junto para encontrar, para enxergar, para entender, para fazer a diferença, porque quando você se estabelece, as coisas começam a acontecer. Agora, 2 ministrações de Pedro ali sobre o que estava acontecendo, 8.000 pessoas, mas Pedro ainda tinha áreas para ser qualificado, melhorado, né? Pedro aprendeu que o amor de Jesus é para todos, diga para todos. E Pedro queria pregar só para os judeus, mas de repente, ele vai até ser chamado, né, por Cornélio, está lá em Atos 10, 31, ele estava na casa dele, e ele estava esperando a comida sair, e de repente ele tem uma visão, ou um sonho, não sabe se é um sonho, uma visão, e ele vê como um lençol preso pelas 4 pontas, e dentro desse lençol estava sendo colocado animais que ele chamava de animais impuros, que o judeu não comia, e aquele lençol desce, depois sobe, desce de novo, e aí ele fala, eu não como dessas coisas. Deus fala para ele, aquilo que eu purifiquei, não chame você de impuro. E ele falou, opa, Deus está falando alguma coisa. Pouco tempo depois, Cornélio, ele era um centurião romano, manda até a casa de Pedro, né, onde Pedro estava alojado, chamar ele, e ele vai. Versículo 31 do capítulo 10, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia pois a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus tem te mandado. Pedro entra na casa, convidado pelo centurião, prega para ele, fala de Jesus, fala de tudo que estava acontecendo, e imediatamente a família toda se converte, todos aceitam a Jesus e são batizados. Cornélio foi abençoado? Muito, mas Pedro foi transformado, porque ele não queria pregar para aqueles que não eram judeus, e agora ele estava pregando para alguém que era romano. Ele estava pregando agora para um centurião, e estava tratando a família toda, e aí a gente começa a ver o que Deus quer fazer conosco. Quando você se estabelecer, você vai ser uma autoridade aonde você chegar, não só no meio do seu povo, mas aonde você for, você vai descer com a palavra, vai descer com o poder, vai descer com a autoridade que o Senhor te constituiu pelo estabelecimento. Amém? Pedro, ele provou do cuidado de Deus. Atos 12, 7 fala assim, e eis que sobreveio o anjo, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando Pedro no lado, despertou dizendo, levanta-te depressa. Caíram das mãos as cadeias, e aí, Pedro estava preso, já tinham matado Tiago, né? O pessoal já tinha preso, os romanos já tinham preso Tiago, para satisfazer os judeus, mataram, e agora prenderam Pedro, e não mataram aquele dia, porque estavam esperando passar a Páscoa, e depois iam matá-lo, e de repente ele está sentado, soldados de um lado, soldados do outro, correntes nos braços, portões fechados, e aí vem um anjo do lado dele e fala para ele, Peter, pega a sua capa, pega suas sandálias, e as correntes caem. Ele se levanta, sai andando pensando, estou sonhando, não é possível. Os soldados continuam dormindo, não veem, os portões começam a ser abertos, e aí abre o primeiro portão, e ele passa, e ele anda mais, chega no portão que sai para a rua, o outro portão também se abre sozinho, e ele sai, e quando ele chega lá fora, ele fala, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. Agora eu sei. Sabe quando Deus vai te abençoar? Quando você estiver à disposição dEle. Ele estava à disposição de Deus, foi preso, então a responsabilidade sobre Pedro era de Deus, por isso ele falou, o anjo, vai lá, solta o Pedro, traz ele para fora, porque eu tenho uma obra na vida dele, e ele é fiel, por isso eu quero ele fora. Quando você entender isso, a sua vida muda.
Quando você entende que você se entrega a Deus, o Senhor faz o restante por você. Mas não, você viu que o pastor Marcelo falou das 2 moedinhas? Aquela mulher entregou o seu tudo, e Jesus disse: ela deu mais do que todos os outros. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele não deixa de ver tudo que você está fazendo. Ele reconhece e Ele valoriza o teu sacrifício. Talvez alguém lá fora diga: o que são 2 moedinhas? Para ele era o tudo, não as 2 moedinhas. Para aquele povo que dava dinheiro, podia dar um pacote, mas era um pacote, mas não era tudo. Ela deu tudo. Então a mudança está aí. Pedro se entregou, aceitou ficar numa condição que ia para a morte. Deus falou: negativo, não vai, porque ele está debaixo do meu cuidado. Esteja debaixo do cuidado de Deus, porque Ele vai te proteger. A unção que veio através do estabelecimento de Pedro com Jesus foi muito forte, né? Como assim? Amado, Pedro passou todas essas peripécias, essas dificuldades, foi até preso, saiu, mas agora, sabe o que acontecia? Quando as pessoas estavam doentes, eles colocavam as camas, as camilhas na rua, para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre o enfermo e o curasse. A sombra curava. A intimidade que foi ajustada aí começou a ser tão grande, que ele tinha uma participação íntima com Deus, com Jesus, e isso começa a trazer, Atos 5,14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas, e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles, e até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzia os enfermos e atormentados espíritos imundos, os quais todos eram curados. Quantos eram curados? Os quais todos, eles iam lá e todos eram curados. Jesus estava ali fisicamente? Não, mas Jesus estabeleceu Pedro. Como? Com o comportamento que Pedro teve de ficar junto, aprender, passar e se desenvolver. Quando você olha para cá agora, você fala assim: a sombra de Pedro libertava, curava. Quem foi que Jesus disse? Eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda maiores. Você lembra alguma vez da sombra de Jesus curar? Nenhuma. Ele curou de um monte de formas, mas a sombra dele não curou. Vós fareis ainda coisas maiores. A gente fica restrito àquilo que a gente vê, àquilo que a gente conhece, e a gente esquece que o Senhor nos dá a capacidade, coisas que a gente faz. De repente um dia eu estava orando por pessoas e o Espírito Santo falou assim: assopre sobre as pessoas. E eu comecei a soprar e as pessoas começaram a cair. Mas vós fareis coisas ainda maiores. Quando você entender isso, você muda a sua configuração, porque foi dado autoridade para aqueles que se estabelecem. Alguém quer se estabelecer? É com você, irmão. Nós estamos aqui, estamos de repente permanecendo. Passa um dia, passa um mês, passa um ano, passa 10 anos, passa 15 anos, passa 20 anos, e eu estou permanecendo. Mas não é eu estar dentro da igreja que faz a diferença, é eu estar dentro da igreja absorvendo as coisas que estão sendo ensinadas e eu colocá-las em prática. É exercitar, é acreditar, é abrir um espaço para que o Senhor possa trazer essa realização. Então eu quero deixar isso para você hoje. Quer se estabelecer? Coloque em prática o que você aprende. Quer se estabelecer? Acredite no poder de Deus. Quer se estabelecer? Rasgue o seu coração na presença do Espírito Santo. O que Ele falar para você, faça. Pedro, você me ama? Qual foi a resposta? Apacenta minhas ovelhas.
Se você quer crescer, se quer se estabelecer, se disponha a apacentar as ovelhas do Senhor. Jesus diz que todos os seres humanos são criação de Deus, e todos eles têm a possibilidade. Lembra que eu brinquei outro dia com o copo? O copo vazio é um copo. O homem, como homem, é só um corpo. O que coloca-se dentro dele é que pode ser bom ou pode ser ruim. Você tem que ajudar a tirar o que não presta e colocar o que é bom. Ah, mas como é que eu faço isso? Eu não consigo tirar. Vai jogando o que presta, vai jogando o que é bom, vai lançando o que é bom naquela pessoa. Pode ser seu amigo, seu parente, seu marido, seu filho, sua filha. Vai falando o que é bom, porque vai chegar uma hora que ele vai precisar do que é bom, e ele vai lembrar de onde vem, e ele vai procurar por você, né? Eu falo que a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre traz, ela sempre estabelece. Você precisa estar pronto para isso. Temos que lembrar que Pedro era apenas um pescador, um ser humano normal. Talvez você diga, mas sabe, Pedro foi apóstolo de Jesus. Você não quer ser um apóstolo de Jesus? Não quer ser alguém que anda com Jesus? Porque para andar com Jesus, amado, hoje você sabe como. Se disponha, anda junto com um pastor, anda perto daqueles que estão fazendo. Tem líder de célula, anda perto do líder de célula, anda perto, os pastores estão à disposição. Tem pastor aí? Evangelista? Fica de pé todos, evangelista e pastor. Você está vendo? Olha o grupo todo aí. Eles estão à disposição de vocês, irmãos. Eles estão à disposição, aproxima-se deles. Você se libera para andar com eles. Se libere para andar com eles. Por quê? Ah, mas você sabe, eles têm palavra dura. Eles às vezes dizem não. Pergunta para eles se eu sou mamão com mel. Quem anda perto de mim sabe, quando está certo, quando está errado, está errado. Eu amo, eu trato bem, mas é o seguinte, se está errado, está errado. Com a bispa pior ainda. Eu bato com a mão aberta, ela bate com a mão fechada. Mas vocês são maus? Ao contrário, nós só fazemos isso porque amamos, porque a palavra de Deus diz assim, que Ele corrige aqueles que Ele ama. Então a correção não é jugo, não é peso. Se perguntar para meus filhos, quantas vezes eles falavam, pai, você é mais duro com a gente do que com o filho dos outros? Eu falei, porque o filho dos outros é dos outros, vocês são meus, então eu sou duro com vocês, porque eu quero que vocês sejam os melhores, que estejam dentro da palavra, que andem debaixo da graça, que se mantenham na presença de Cristo. E quando você pergunta para ele, fala assim, como é que é, pastor? É assim, errado é errado, certo é certo. Eu não saio, eu vejo às vezes alguém falar mal, mas a maior parte que vem falar mal da gente é covarde. Como covarde? Nunca falou na minha cara. Não conheci nenhum que chegou e falou, posso falar com o senhor não presta, nenhum. Ah, fulano falou para o ciclano, que disse para o ciclano que não sei o que. Uma vez cismaram que eu tinha comprado uma cobertura, apartamento de cobertura, e aí uns 15, 16 jovens saíram da igreja, e eu falei, mas o que aconteceu? Aí uma pessoa, acabou, sempre tem um que abre a boca, né? Aí um abriu a boca, eu falei, como é que é? Aí chamei todo mundo, porque tudo que eu faço eu conto para os pastores. Se eu comprei casa, eu levo eles em casa. Se eu troco de carro, eles dão volta com o carro. Eu não tenho esse negócio não, irmão, não tem nada escondido. E aí eu fui lá, peguei o documento, levei o documento, aqui ó, eu troquei uma casa que eu tinha na praia por um apartamento na praia, 3º andar, a casa é assim, é mais ou menos assim, estou pagando a prestação, durante 8 anos vou ficar pagando, está assim, assim. Ah, não foi isso que falaram. Meu irmão, o covarde ataca pelas costas. Eu nunca tive de verdade, eu nunca tive que chegasse, viesse assim e falasse assim, deixa eu falar com o senhor está errado. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele vai ter que ouvir, e é mais fácil falar sem defesa, quando a pessoa fala e ninguém está, sabe, olha, vou jogar, não, porque é mal administrado, não, porque o dinheiro, não, porque não sei o que, não, porque não sei o que lá, aí, tudo assim, bem lá longe, bem saindo fora. Agora, nós estamos precisando firmar os nossos pés, entender que nós fomos estabelecidos por Deus, e não por Zezinho, Mariazinha, Joaninha, não.
Quando um dia Deus chamou, falou: apóstolo, você vai ser pastor. Eu na época não queria ser pastor, fui ser pastor e tal. Foi Deus que mandou. Se foi Deus que mandou, foi. Saí do emprego, larguei tudo e fui para cima. Acabou, irmão. Não tem Mariazinha nem Jezinho que vai falar e eu vou aguentar, vou ficar, eu vou passar por cima. Eu vou embora. Mas por quê? Porque o objetivo que eu tenho chama-se Jesus Cristo, chama-se Espírito Santo, chama-se salvação, libertação, cura, restauração, transformação e pronto. O resto é resto, né? Se você ficar olhando, você vai ficar perdido. Agora, Deus está te chamando para fazer coisas grandes, não para ficar ouvindo pessoas falarem, mas para você passar por cima. Eu trabalhei com um judeu, família Pfeffer, e aquele homem, ele era muito duro na queda. Ele tinha 23 companhias, é um dos homens mais ricos da América Latina. E um dia saiu uma conversa lá, chamaram a gente, foi até lá tal. Ele falou assim: eu queria deixar uma coisa expressa para vocês. Todo mundo ficou apavorado, né? Quem vai ser mandado embora aqui, né? Ele falou assim: quando falarem no meu nome, me chama, eu quero participar da conversa. Nunca mais falaram no nome do homem, porque era comum. Isso aqui foi o seu Leão que mandou, isso aqui foi o filho do seu Leão que mandou, isso aqui foi. Quando falaram assim, tem que ter nome, tem que ter a pessoa junto, acabou, sumiu tudo. Porque covarde ataca pelas costas. E o que Jesus está querendo é nos dar força para não ficar intimidado pelas costas. É para nós pregarmos o evangelho, libertar o cativo, restaurar o aflito, transformar o caído e chegar no céu ainda. Você está preparado para isso? Levanta a sua cabeça e vai, irmão. Não tenha medo. Você falou que amava Jesus, sim ou não? Apacenta minhas ovelhas. Vai levar essa para você de presente, né? Temos que lembrar que Pedro não era ninguém, mas foi tratado, preparado. Então é tempo de nós permanecermos junto com essas lideranças para nos estabelecermos. Amanhã, depois, você vai dizer: era verdade. Quando Pedro se estabelece, ele tem a autoridade de realizar sinais da parte de Deus. A gente recebe esses sinais, assume esses sinais. E Deus, foi tão legal, nessa terça-feira passada, a gente foi lá na igreja do apóstolo Éder, e ele começou a citar coisas. Apóstolo, no ano tal, o Senhor profetizou para mim isso, aconteceu isso. Eu estou falando porque verdadeiramente eu tenho o Senhor como um profeta. Fiquei feliz, porque a gente é tal. Daqui a pouco, já na hora de ir embora, quase comendo ali com eles, apareceu uma senhora, e daí o marido dela ia vir, não deu para vir e tal, não entendi o que ele estava falando. Ele ia vir, não ia vir, eu não sabia quem era. Ela falou assim: é que o Senhor profetizou na vida dele, quando o Senhor esteve lá em tal lugar, assim, e tudo aconteceu, e hoje ele está em tal lugar, numa reunião, num lugar enorme, assim, porque ele é um executivo tal. Aquilo para nós mostra a diferença daquele que se estabeleceu, que permaneceu para se estabelecer, e daquele que só fica atrás fazendo barulho. Uau. O mundo diz assim: os cães ladram e a caravana. Nós não vamos parar de pregar o evangelho, nós não vamos parar de ensinar as pessoas, nós não vamos parar de curar o enfermo, de restaurar o cativo, de levantar novos homens e mulheres para fazer a obra de Deus, porque o propósito é esse: fazer a vontade de Deus. Se para fazer a vontade de Deus nós vamos ter que brigar com os filhos das trevas, nós vamos brigar com os filhos das trevas, porque Deus ainda é o Senhor. Coloca isso no seu coração. Dentro de um campo de futebol tem dois times, ou você joga num ou você joga no outro. Se você não jogar nenhum dos dois, você tem que sair fora do campo, porque lá cabe dois times. Agora está na hora de você escolher. Está no time de Jesus? Então o time do diabo é inimigo. Paulo eles, derruba mesmo, vence mesmo, acabou. Vai para cima e faz sua parte. Então levanta a sua cabeça, se estabelece, sabe? Toma posse, porque Deus quer fazer coisas tremendas com a vida de vocês. Há uma palavra profética sobre esta igreja, trabalhando na restauração de vidas.
E se nós temos essa palavra profética desde o dia que começou, ter a aliança, ela está sobre a vida daqueles que frequentam essa igreja. Você frequenta. Então seja abençoado em nome de Jesus.